Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo o quarto domingo da Páscoa. Esse quarto domingo do tempo pascal, ele é marcado e denominado como o domingo do bom pastor. Hoje lembrarmos dos nossos pastores, daqueles que cuidam, daqueles que o Senhor colocou à frente do seu rebanho. Vou rezar primeiro pelo Santo Padre, pelos bispos, pelos párocos, para aqueles padres que estão à frente da comunidade, que são colocados também como pastores para cuidar do seu rebanho, do rebanho que pertence ao Senhor Jesus. Vamos olhar agora o que diz Jesus de si mesmo no texto do Evangelho que nós acabamos de escutar. Então Jesus, ele se denomina claramente no Evangelho de hoje. Pode acompanhar, se você quiser acompanhar olhando no folheto, você vai facilitar. Então o que o Senhor Jesus diz? Eu sou o bom pastor. Veja que ele é o bom pastor. Então, nós, os pastores, nós participamos do seu pastoreio. Ele é o bom pastor. Não sei, às vezes as crianças também não sabem o que é um pastor, né? Então Jesus usa uma linguagem da sua época, lembrando aquelas pessoas que cuidavam das ovelhas. Naquele lugar onde Jesus morava, tinha ovelhas, tinha animais do campo, tinha cordeiros, então tinha pessoas que cuidavam do rebanho, que eram os pastores, e esses pastores defendiam o rebanho, porque naquele lugar havia também lobos, outros animais que poderiam matar as ovelhas. Então esse pastor também ele era responsável por defender essas ovelhas. Então Jesus usa essa imagem para falar de si mesmo, do seu cuidado em relação ao seu povo, aqueles que vão segui-lo. Então ele diz: olha, eu sou o bom pastor. Então ele começa a mostrar como é que são as características desse pastor. O que ele faz pelo seu rebanho? Ele diz: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Se a gente olhar lá no final do texto, o que Jesus vai dizer dele mesmo? Ele diz: olha, é por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Então, ele dá a vida por suas ovelhas. Esse, o pastor que defende as suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas, que dá de si mesmo para que as ovelhas possam viver. Então, onde é que Jesus fez isso? Quando ele deu a sua vida por nós na cruz. Lá ele defende toda a humanidade, também as suas ovelhas. Defende do jugo do pecado, do jugo do demônio. Ovelhas que estavam sem pastagens, ou seja, o céu estava fechado. Então prepara, abre novamente a porta para que as ovelhas possam passar e encontrar pastagem. Então ele defende o seu povo, defende os seus discípulos, defende a humanidade, dando a sua vida por elas. Essa é a característica do bom pastor. Agora, na relação do bom pastor com as suas ovelhas e das ovelhas com o bom pastor, aqui também é importante que aqui nós estamos incluídos. O que Jesus diz? Ele diz que as minhas ovelhas me conhecem, e eu conheço as minhas ovelhas. Aqui eu já falei muitas vezes sobre isso. O que é conhecer na Bíblia? Conhecer na Bíblia significa ter intimidade. Então aqui
não é apenas eu conheci porque eu li, alguém me falou, alguém me disse, alguém me falou de Jesus, alguém, né? Não é, eu conheço o fulano ali que está ali, passou ali, não é isso. É ter uma intimidade, até uma intimidade de amor. Então, existe uma relação de amor entre o pastor e as ovelhas e o pastor. Tanto o pastor que ama essas ovelhas, cuida dessas ovelhas, defende dessas ovelhas. E essas ovelhas, o que elas fazem? Elas confiam no pastor. E o que elas fazem? Elas escutam a voz do pastor, sabem que é ele, e confiam nele e o seguem. Então eles confiam na palavra dos pastores. O pastor, olha, vai conduzindo, o pastor vai conduzindo aquelas ovelhas, e as ovelhas confiam que o pastor está conduzindo para um lugar bom. E as ovelhas se sentem seguras simplesmente porque o pastor está cuidando delas. Então essas são as características das ovelhas do Senhor. Então a gente começa a perceber para nós as características daquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, primeiro, claro, a gente entende que Deus está nos cuidando, Deus nos ama e tem um amor, não simplesmente um amor passivo, algo que fica olhando de longe. Não, Ele está perto, Ele caminha conosco, Ele nos protege, Ele nos deixou a igreja, Ele nos dá os sacramentos, Ele nos dá a sua palavra, Ele nos abençoa, Ele é misericordioso, Ele nos protege. Quando nós pedimos perdão, Ele nos perdoa, Ele nos envolve no seu amor constantemente. Agora, nós, como seguidores, como ovelhas, o que o Senhor espera? Que a gente precisa escutar a sua palavra, identificar a sua palavra, ter intimidade com Ele. Então isso para nós, hoje as crianças receberam a palavra. Portanto, essa palavra é a palavra do bom pastor, é a palavra que nós precisamos escutar, é a palavra do Senhor, a palavra de Deus, essa palavra que nos conduz, essa palavra que conduz para as verdadeiras pastagens, essa é a palavra que a gente precisa identificar, porque Jesus aqui fala do que Ele fala. Quem é que não é bom pastor? Ele chama de mercenário. Qual é a diferença do mercenário? O mercenário não se importa com as ovelhas. Ele está preocupado com quem? Consigo mesmo. Ele quer ganhar alguma coisa, está interessado na carne das ovelhas, né? Então agora, se um lobo vem, o que ele faz? Ele se afasta, porque ele não está interessado em dar a vida, ele não quer defender as ovelhas, não quer se incomodar com as ovelhas, ele quer algo para si mesmo, está interessado nele. E a gente vê uma característica importante, porque o amor que Deus nos ensina é esse amor total, esse amor que Deus nos ama, é esse amor que nós percebemos, esse amor que faz a gente confiar em Deus, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, nós temos uma certeza no fundo do coração da gente, que Deus nos ama. E se a gente se aproximar dele, ele não vai nos rejeitar, ele vai nos amar, ele vai nos perdoar se nós pedimos perdão, ele vai nos acolher, vai nos defender, né? Na hora da aflição, na hora da doença, na hora da falta do emprego, na hora da dificuldade. Nós sabemos que Deus não nos rejeita, está sempre conosco, nos ama. Agora, o mercenário não, ele não está interessado nisso. Então é por isso que é importante, meus irmãos, a gente identificar quando é que é o mercenário e quando é que é a palavra de Deus, quando é que é Deus que fala e quando é que é o mercenário que fala. Porque o mercenário não está preocupado com as ovelhas,
Ele quer muitas vezes até vender as ovelhas, matar as ovelhas, pegar a sua pele, fazer lucro com elas, destruí-las. Nós precisamos perceber, porque muitas vezes Jesus fala isso, ele usa a imagem do lobo disfarçado com pele de ovelha. Temos que ter cuidado, para onde muitas vezes parece bom, parece bonito, mas precisamos perceber para onde estamos levando. Então, por isso o contato com a palavra de Deus, a vida de oração, nos faz conhecer a verdade. Conhecer a palavra de Deus também é conhecer o Senhor, é conhecer para onde, qual é a sua palavra, o que Ele nos orienta, para onde nós devemos ir. Então hoje também o Senhor nos chama, quem sabe, no resgate da palavra de Deus na nossa vida. A gente realmente resgatar esse contato com a palavra, com o Evangelho do Senhor, para sabermos por onde andar e também para sabermos por onde não andar. Que é importante, porque muitas vezes podemos, se não conhecemos, podemos nos desviar do caminho de Deus. Então que Deus nos fortaleça nesse caminho, o caminho do bom pastor. É uma alegria para nós sabermos que Deus nos ama e nos cuida, mas é importante a gente conhecer o nosso Deus, entrar em contato com Ele, saber e distinguir também pelo amor, saber a sua palavra, pela fé, saber onde está a sua palavra, onde está ela nos conduzindo verdadeiramente. Que Deus nos fortaleça, que as crianças também possam fazer uma profunda experiência desse encontro com Jesus também na sua palavra.